Você já sabe utilizar o can? Se não sabe, já tem uma aula gravada, que vou deixar também o link aqui abaixo, porque essa aula eu vou mostrar para você como utilizar o could. Não é difícil, é bem parecido com o can. Vou também mostrar o que eles têm de diferente para você saber utilizar de forma correta, porque eles têm jeito sim de utilizar na forma correta para você não se confundir. E o que seria esse could? Could seria para o passado do can, mas também serve para falar de possibilidade e fazer pedidos educados. Quer soar como educado, você pode utilizar o could. E a estrutura? A estrutura é mais simples do que você pensa. É simples, ó. É o sujeito, por exemplo, I, you, she, it, we, mais could, mais o verbo sem o to. Que geralmente a gente aprende que entre os dois verbos tem que colocar o to, mas aqui não precisa colocar o to. Vamos então? Primeiro exemplo. When I was a child, I could. Quando eu era criança, eu sabia nadar. Vamos analisar aqui o could. Você viu que vem o sujeito primeiro aqui, que é o I. Logo depois o could. Logo depois o verbo, que é a swim. Nadar, sem o to. Mesma coisa agora para o segundo. Só que no segundo é uma pergunta. Como fica aqui a pergunta? Você vai apenas fazer a troca entre o sujeito e o could. O could tem que vir em primeiro. Could you help me? Você poderia me ajudar? E logo depois aqui do sujeito, vem o verbo mais o complemento da frase. E termina, sem nenhuma dificuldade. Vamos então avançar. Então, primeira coisa que você vai utilizar bastante o could, que é no passado de can, é o que você conseguia fazer antigamente. Primeiro exemplo, she could run very fast when she was young. Ela conseguia correr muito rápido quando era jovem. Aqui o sujeito, she, logo depois o could e o verbo run, correr. Segundo exemplo, she could play the piano when I was 10. No caso aqui, o sujeito é ela, conseguia tocar piano quando eu tinha 10 anos. Quando falou eu, é ela que está falando, tá? Was aqui no passado já. They could read before school. Eles conseguiam ler antes da escola. O sujeito aqui é o they, depois o could e o verbo read, o complemento da frase. Então, a primeira coisa que a gente vai utilizar o could para falar do passado. E a segunda coisa? A segunda coisa que vamos utilizar o could é para falar algo que pode acontecer. É uma possibilidade, não é uma exatidão. Você não tem certeza sobre isso. Então, você vai utilizar o could. It could rain later. Pode chover mais tarde. Primeira possibilidade. O jeito aqui é o it. Segundo exemplo aqui. This plan could work. Este plano pode funcionar. E o terceiro exemplo. You could get sick if you don't sleep. Você pode ficar doente se não dormir. Uma possibilidade. Outra coisa que vai ser comum utilizar com could é o if. O if significa o se. Então, você vai utilizar bastante o if junto com o could para essa possibilidade do que vai acontecer no futuro. Então, a gente aprendeu duas coisas. Vamos falar algo que você poderia fazer no passado e algo que pode acontecer, essa possibilidade. Mas não para por aí, tem mais coisa ainda que você pode utilizar. Você vai utilizar o could para soar mais educado. Primeiro exemplo, could you pass me the salt? Você poderia me passar o sal? É bem realmente educado. Could I open the window? Eu posso abrir a janela? Eu poderia abrir a janela? E a última coisa aqui é could we talk later? Pode conversar mais tarde? E vamos então analisar que foi um pedido educado, né? Geralmente é uma pergunta e segue a estrutura, igual eu mencionei com vocês. O could aqui vem como uma pergunta, tem que vir primeiro, could. Segundo exemplo aqui, you, que é o sujeito, essa inversão, porque é uma pergunta mais o verbo, mais o complemento também da frase. Então, perguntas, o could vem em primeiro. Então, você já aprendeu duas coisas e como você vai fazer as perguntas com o could. E avançando um pouco mais, a gente já pode começar a analisar a diferença entre o can e o could. O can, ele é realmente direto, mas é usado em situações casuais. Já o could é mais formal, mais político, né? Mais polido, educado ou hipotético. Vamos ver a diferença aqui com a mesma frase. Can you help me? Você pode me ajudar? Could you help me? Você poderia me ajudar? Sou mais educado realmente. It can rain today. Pode chover hoje. It could rain today. Poderia chover hoje. Então, você vê que a segunda parte aqui, geralmente essa possibilidade é um desejo também que isso aconteça. Nesse segundo exemplo aqui, tem um desejo que isso aconteça. Primeiro, aqui que algo aconteceu que ele tem uma certa certeza que vai chover hoje. Então, é por isso que
você entendeu a diferença entre o could e o can. O could não é só o passado do can. Você pode estar utilizando para outras coisas também, como mencionei para vocês, para soar mais educado nos seus pedidos e natural também no inglês. Então, é importante e também você pode estar utilizando também para uma possibilidade. Então, could vai muito mais além do que você pensou.